Pronto, meninas, voltei. Meninas e menino, Rodrigo. Não posso confundir, pelo amor de Deus. Pessoal, voltando aí, eu não sei se vocês conseguiram até onde eu falei, que sumiu aqui tudo. Alguém pode dar um retorno aí, por gentileza? Até onde vocês ouviram? É por aí que você estava nesse slide aí que você parou. Foi nesse mesmo? Ah, então tá bom, então. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Então tá, a parte do substantivo para vocês chegou aí de maneira bacana? Posso passar para o artigo? Sim. Então tá, obrigada. O que é o artigo? É a palavra que antecede o substantivo, sendo ele, olha aí, Lu, o adjunto adnominal, né? Lu tá com trauma de adjuntos. Então, ó, o artigo é a palavra que antecede o substantivo. Então, sempre que houver o substantivo, vai ter o artigo antecedendo e vai aparecer antes do substantivo, sendo então um adjunto adnominal. Tem substantivo, vai ter o artigo antes, e com isso nós encontramos o nosso adjunto. Opa, que saiu feio. Nós encontramos antes, então nós identificamos que esse artigo antes do substantivo é um adjunto adnominal. Pode ser classificado em artigo definido. O que é o artigo definido? Ele é usado para indicar um ser ou uma coisa já conhecido ou específico. O homem veio aqui. Nós sabemos que, então, o artigo nesta oração é o. Está falando sobre o homem. Nós sabemos que o homem é algo específico, é algo concreto, é algo real. Veio aqui. As garças estão imóveis. Olha o artigo as. Está falando sobre quem? Sobre as garças. Então, aqui nestas duas orações, o adjunto adnominal, se eu perguntasse para vocês aí agora, respondam para mim, qual é o adjunto adnominal das duas orações? Vocês iriam responder que seria a letra O e seria a letra I, seria as. O, que está fazendo referência ao homem, que é um substantivo, e garças, que também é um substantivo. E o artigo indefinido? Deixa eu tirar. E o artigo indefinido? Ele é usado para indicar um ser ou coisa não específico. Então, enquanto o artigo definido, ele especifica, né, algo que já existe, uma coisa que é conhecida, o indefinido não. Ele indica um ser ou uma coisa que não é específico, que não é mencionado anteriormente. Não vem. Um homem veio aqui. Se eu falar, o homem veio aqui, a pessoa que for me ouvir, ela vai saber que eu estou falando daquele homem, daquela pessoa que veio aqui. Agora, quando a gente fala assim, um homem veio aqui, que homem? Quem seria essa pessoa? Eu não sei, eu desconheço. Então, as duas frases, elas aparecem no artigo. Só que na primeira situação, nós sabemos quem é esse homem especificamente. E na segunda, não. Esse homem aqui, um homem, pode ser qualquer pessoa que eu não conheça, que eu desconheça. As garças estão imóveis. Aquelas garças estão imóveis. Quando eu falar umas garças estão imóveis, que garças? Quem seriam essas garças? Quais seriam essas garças, melhor dizendo? Não sabemos. Não sei se é que seriam, né? Usando o imaginário aí, não sei se seriam as mesmas garças que ficam à beira do lago, de costume, né? Abrindo em nosso imaginário. Então, o artigo definido sempre vai ser relacionado a algo que você conheça, né, dentro daquela oração, vai ser específico. E o indefinido não, é algo que fica subliminar, que você não tem a compreensão do que se trata. E o numeral? Quando nós falamos de numeral aí, que é uma das classes
gramaticais que eu acho que está dentro da classe semigramatical, que eu acho que é de maior facilidade para o nosso entendimento. Deixa eu fechar aqui para não correr o risco. Numeral, ele pode ser cardinal, que indica a quantidade de seres ou coisas. Eu preciso de 7 tomates. Eu preciso, né? Eu preciso de 7 aulas para falar sobre adjunto adnominal. Este prédio tem mais de 20 andares, então está dando quantidade às coisas e a seres. O ordinal, ele indica uma ordenação, uma hierarquia ou coisas em uma série. Pegue o terceiro livro da estante. Olha a palavrinha terceiro aí, né? Fui a primeira colocada, então é número ordinal. Cardinal vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ordinal não. Primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. Fracionário, ele indica a fração de seres ou mais comum, meio, metade, terço. Esses termos são os mais conhecidos, né? Por nós no nosso dia a dia. Metade da pizza, um terço do pacote de tal determinado produto, meio quilo. Então, são numa linguagem numeral, fracionária, que nós mais utilizamos, mas dentro do fracionário existem outros termos, outras colocações aí. Pediu metade do valor adiantado. Não está falando da metade, do meio. É um fracionário, né? Coletivo é o substantivo que indica um número exato de seres ou coisas de determinada categoria. Eu gostaria de uma dúzia de ovos, por favor. Então, nesse caso aqui, a dúzia, ela não entra, né, aqui em cima. Ela entra como coletivo. Havia algumas centenas de pessoas no evento. Então, esses centenas aí faz referência a, né, ao coletivo aí, tá bom, pessoal? E o pronome? O pronome ele pode ser classificado em pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo, relativo e mais alguns que estão na parte de baixo. O que é o pronome pessoal? É aquele que faz referência às pessoas do discurso, podendo ser do caso reto, do caso oblíquo, tônico, ou átono, ou até de tratamento. Ele era um grande amigo. Olha o ele aí. Não se fez de rogada. Quem não se fez de rogada? Opa, se aqui já está no feminino, então ela não se fez de rogada. Não aparece o ela, mas se aqui finaliza, né? Esse substantivo aqui se finaliza como feminino, então logo subentende-se que, né, através do meu conhecimento de mundo, que está falando sobre a pessoa no gênero feminino. E o pronome possessivo, ele indica posse, né? Possessivo, já está deixando claro ali, ou relação de afeto, estando associado ao pronome pessoal. Meu caro amigo, olha o meu aí, ó, sentimento de posse, né? Meu caro amigo, me perdoe, por favor. É uma frase, né, de uma letra de uma música de Chico Buarque. Todas as nossas meias estão espalhadas pela casa. Olha o sentimento de, né, a referência de posse aí. Todas as nossas meias estão espalhadas pela casa. O demonstrativo indica algo ou alguém que se aproxima ou se distancia no tempo e no espaço. Lia coisas incríveis para aquele lugar e aquele tempo. Uma frase de um autor aí, Augusto dos Anjos. E o pronome indefinido? Ele aplica-se à terceira pessoa. Sempre vai ser a terceira pessoa. Quando há efeito vago ou indeterminado. Ninguém me viu entrando. Há algo a ser feito. A terceira pessoa aí. Eu, tu, ele. Ninguém me viu entrando. Há algo a ser feito. Está ciente de tudo, né? E o interrogativo, ele é usado para fazer uma pergunta de maneira direta ou indireta. Quantos anos você tem? Está sendo, né, direta. Quem vem lá? É uma pergunta indireta. A gente não sabe quem vem, é uma pergunta. Está perguntando quem vem lá. Quantos anos você tem? Está perguntando diretamente para a pessoa. Olha o você aí, ó. Você está sendo diretamente
é relacionado, entende-se que é com você. O relativo, ele refere-se ao antecedente, ou seja, ao termo anterior no enunciado. Ele pode ser variável ou invariável. Fui eu que escrevi essa história. Olha o eu aí. Passeias aonde não ando. Uma frase de Fernando Pessoa. Até aí, tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se é só a mensagem da Nayara aqui. Não, não é. É, mas não é. Não é nada sobre o horário. Ainda tem uns 8 minutinhos aí. E o verbo? Ele é dividido em tempo, né? Essa parte do verbo também é uma parte mais complexa. O verbo ele é dividido em modo e tempo. E os modos verbais, ele entra como indicativo, subjuntivo e imperativo. Modos verbais. Os modos verbais são esses três. Mas também nós temos os tempos verbais. Então, dentro do verbo, além de ter o modo, nós temos o tempo verbal. E qual que é o tempo verbal? Passado, presente e futuro. Qual que é o passado, presente e futuro, né? Passado foi o que aconteceu, presente é o agora e o futuro é o que vai vir aí por diante. Mas nós também sabemos que na língua portuguesa, né, na gramática, nós fazemos referência ao tempo verbal com outra maneira. Para os nossos alunos, para facilitar a vida dos nossos alunos, dos nossos estudantes, nós usamos esses termos, passado, presente e futuro, mas nós sabemos que não é assim que deve ser, né? É pretérito imperfeito, pretérito perfeito, que acaba ficando um pouquinho mais complexo, tanto para nós passar essa informação, quanto para quem vai receber, que no caso, os nossos alunos. Aí, ó, indicativo, verbo no modo. Então, o indicativo faz parte do modo que corresponde às ações tidas como reais ou certas de se acontecer ou de terem acontecido. São conjugados no presente, no passado, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E no futuro? Aí entra o futuro do presente e o futuro do pretérito. E o modo subjuntivo são aqueles que a ação verbal não é certa, não é concreta, não é real naquele momento, né? Fica aquela dúvida. Isto é, não temos a certeza se ela ocorreu ou ainda ocorrerá. E são conjugadas, podem ser conjugados tanto lá no presente, no pretérito imperfeito e no futuro. Diferente do indicativo, enquanto o indicativo ele pode ser acontecer no pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, o subjuntivo não. O subjuntivo ele deixa claro que ele acontece somente no pretérito imperfeito. Então, o subjuntivo, ele é um modo verbal que tem o tempo verbal no pretérito imperfeito. E o imperativo? Verbos no modo imperativo são usados para expressar ordem ou conselho, tanto no afirmativo como no negativo. Conseguiram entender até aí, pessoal? Por que eu estou perguntando? Porque ainda teria, ó, mais uns 3 slides aí. 2 são de atividades e 3 de explicação. Tudo certo até aí? Posso continuar? Ok. Então, vamos lá. Os verbos são classificados de acordo com a conjunção. Olha bem aí, ó, são classificados de acordo com a conjunção, podendo ser regulares, irregulares, anômalos, defectivos ou abundantes. O que seria um verbo regular? O que é o verbo regular? É aquele verbo que apresenta a conjunção que segue o mesmo padrão que a maioria dos outros verbos. Trouxe aí, ó, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. E o verbo irregular? Ele apresenta uma conjunção irregular, ou seja, que não vem no mesmo padrão dos outros verbos. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vides, eles vêm. Olha a diferença. Enquanto no regular está sempre falando ali, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. No presente, aqui não. Eu venho, tu vens, nós vimos, já muda
a grafia, a escrita já é diferenciada. E o anômalo? Ele apresenta uma conjunção que modifica profundamente o verbo, inclusive no próprio radical. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Totalmente diferente, né? Totalmente diferenciada aqui essa parte da conjunção. E o verbo defectivo? É aquele que não pode ser conjugado em todas as formas existentes, enquanto os outros verbos podem ser. Ele não é regular nem irregular. Então, o verbo defectivo, ele não entra nem como verbo regular e nem como verbo irregular. O verbo falir, por exemplo, ele só apresenta conjunção nas pessoas a seguir, no nós e no vós. Essa é a conjunção do verbo falir, por exemplo, não tem outra, né? E abundante. Algumas das conjunções, elas apresentam mais de uma forma aceita dentro da norma padrão da língua portuguesa. É o caso do particípio do passado do verbo imprimir. Então, quando nós ouvimos imprimido, né? Parece estranho, parece algo errado, o ouvido chega ali, dá aquele zumbidinho, ou impresso, tanto faz uma palavra como a outra, ela está correta. Por quê? Porque eles existe uma conjunção que aceita mais de uma forma dentro da língua portuguesa. Tudo bem até o verbo, pessoal? Advérbio. Então, passando para o advérbio aí. Advérbio de lugar, tem advérbio de tempo, tem advérbio de intensidade, tem advérbio de modo, tem advérbio de afirmação, advérbio de negação e advérbio de dúvida. Advérbio de lugar. Eu venho de longe, né? Tá falando de um lugar longe, um lugar distante. E o advérbio de tempo, ele complementa o sentido de tempo ou período. Nós nos veremos amanhã. Tá falando de um tempo, né? E o período que vai acontecer. Intensidade serve para tornar a ação do verbo mais ou menos intensa. Eles falam demais. E o modo? Ele ajuda a transmitir o modo ou a maneira como o verbo ocorreu. Eles se arrumaram rapidamente. Olha o verbo arrumar, conjugado aí, né? Rapidamente. Então, é um modo aí que acontece. Rapidamente aconteceu essa ação. Afirmação. Sentido de afirmação. Ele complementa ou reforça o sentido do verbo. Certamente tentou de tudo, do verbo tentar, e o certamente está afirmando. E negação? Não quis nenhum. Complemento ou reforça o sentido de negação do verbo não quis nenhum. Dúvida, complementa ou reforça o sentido de dúvida. Talvez eu volte, né? É uma dúvida aí, não é algo certo, não é algo concreto, não é algo que realmente irá acontecer. Aí vem as preposições. Meninas, deixa eu só parar aqui e interromper o compartilhamento da tela. Infelizmente, por conta, né, do nosso atraso aí, acabei entrando um pouquinho mais cedo, perdão, um pouquinho mais tarde, 27 minutos mais precisamente mais tarde. Meninas e Rodrigo, me perdoe mais uma vez. Acabei iniciando a aula 27 minutos mais tarde. Eu vou continuar por aqui. Quem quiser continuar, quem for possível continuar por aqui, tudo bem. Mas caso não seja possível, eu vou ficar aqui gravando e ao final eu disponibilizo o link para vocês lá. Pode ser? Eu não vou prender, né? Não vou falar que vocês devam ficar longe disso, não vou usar o verbo no modo imperativo, mas eu vou deixar como sugestão. Quem quiser, faltam apenas acho que 2 slides de explicação e atividade. Só isso para finalizar a aula de hoje. Quem não puder ficar, não tem problema. No final eu disponibilizo o link lá da aula e para que vocês possam acompanhar o finalzinho da aula, porque agora são exatamente 22 horas e 1 minuto. Se não fosse os 27 minutos, seria o tempo suficiente. Mas como a tecnologia, elas, às vezes, nos pega aí de calças curtas, como dizem, né? Aconteceu o imprevisto, eu reforço o meu pedido de desculpa aí para vocês, mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Quem se sentir à vontade, quem quiser continuar, vai fazer companhia aqui para mim, por favor, não fico tão sozinha, mas quem não quiser também, não tem problema, tá? Fica aí a escolha de vocês, tá? Eu vou voltar a compartilhar a tela lá para poder explicar.
Então, a preposição é uma palavra invariável, sendo elas a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Todas essas palavrinhas aqui que eu falei, elas são preposições que não têm uma variação. Então, sempre que dentro da oração você se deparar com palavrinhas como essa, você já vai identificar que ela é uma preposição. Voltei para casa cedo. Olha a preposição aí, ó. Para. Voltei para casa cedo. Deixa eu anotar aqui, ó. Preposição para. Estive em algumas horas. Estive em algumas praias. Olha o em aí, ó. A preposição em. Se nós não usássemos a preposição para, voltei casa cedo, não dá sentido. Então, todas essas palavrinhas que aparecem como conectores dentro de uma oração é simplesmente para dar sentido à oração, para que o leitor ele consiga compreender a significação da mesma. Estive algumas praias, não dá sentido. Então, nós precisamos dessa preposição em, na segunda oração, e na primeira oração precisamos do para. Voltei para casa cedo. Locução prepositiva. Ela ocorre quando há junção de duas ou mais preposições. Então, se tem somente uma preposição, tá tudo bem, existe. Mas também existe a locução prepositiva, que é quando há junção de duas ou mais preposições juntas. Passou por trás de uma igreja. Olha a preposição trás. De uma igreja. E olha a preposição de. Então, nessa mesma oração, quantas preposições nós temos próximas? Nós temos uma, nós temos duas, opa, nós temos duas, e nós temos três. Três preposições dentro de uma única oração. E essas três preposições, já que elas apareceram aí, nós chamamos ela de locução prepositiva. Então, caso aconteça de nenhum desses concursos que vocês irão fazer, falar lá sobre locução prepositiva, identificar se dentro daquele contexto há uma locução prepositiva, vocês irão saber que o que é locução prepositiva? É quando tem preposições juntas, duas ou mais. Se é só uma, ela não é prepositiva, mas se tem duas ou mais, ela se torna uma locução prepositiva. E agora nós vamos falar sobre conjunção. Né? A conjunção aí, o que seria essa conjunção? A conjunção é quando os elementos conectados, eles criam relação de dependência, ou seja, eles precisam estar juntos. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que isso é importante que vocês gravem aí. Quando os elementos conectados criam uma relação de dependência, olha a dependência aí, ó. Ou seja, precisam estar juntos, necessitam dessa proximidade, eles precisam estar próximos para o discurso fazer o quê? Ter sentido. Então, a conjunção é isso, ele precisa estar próximo para dar sentido. Dizemos que a subordinação entre eles, dizemos que há subordinação entre eles. Então, se depende, um depende do outro, é subordinado, né? A palavra subordinado já nos remete a isso, que é algo que depende, né? Que necessita da dependência do outro, da atenção do outro. Nesse caso, as conjunções que ligam esses elementos são chamadas de conjunções subordinativas. Então, quando uma conjunção, quando necessita dessa relação de dependência, quando precisa de algo ter sentido, nós chamamos de uma conjunção subordinada, conjunção subordinativa. E pode ser assim classificadas. Então, as conjunções, não basta ser uma conjunção, ela é classificada, melhor dizendo, entre algumas classes aqui dentro da conjunção. A conjunção subordinada, as conjunções subordinativas, elas são classificadas dentre a casual,
a concessiva, a condicional, a final e tem continua. Mas vou terminar esse quesito aqui, esse slide. Deixa eu só desfazer aqui as marcações para poder descer. Então, conjunções subordinativas classificadas como casual, o que seria? É aquela que inicia uma oração subordinada dando sentido de causa. Ele não sabia o conteúdo. Por que ele não sabia o conteúdo? Porque ele faltou naquela aula. Olha aí, ó. Necessita, né, para dar sentido. Então, o porquê faltou naquela aula, ele precisa aparecer por quê? Porque precisa ter uma explicação porque ele não sabia o conteúdo. E a concessiva? Ela indica uma oração subordinada, dando sentido de oposição. Oposição à ação principal, sendo, porém, incapaz de impedi-la. Olha a oposição aí. Ele não se dava bem, embora fossem da mesma. Eles não se davam bem, perdão. Eles não se davam bem, embora fossem da mesma família. Então, ó, olha a oposição aí. O não, né? É algo contrário, é algo que não está concordando, mas está ali, está presente. E a conjunção condicional, ela inicia uma oração subordinada que é a condição, não é que ela seja, mas né, permite que pode ser, existir essa condição ou hipótese para a realização da ação da oração principal. Nós iremos se for perto daqui. Olha aí, ó, a condição. Nós iremos se for perto daqui. É fato que nós iremos. Porém, tem a condição, se for perto daqui, se for longe, não vamos. Então, esse se aí, ó, é uma conjunção que traz uma condição. Se não for perto, não vou. Então, condicional. Se é condicional, o próprio nome já nos traz aí alguma inferência. Condicional. Opa, condicional. Condição. Nos lembra aí de condição, ó. Né? Já nos remete aí a alguma coisa, dá sentido. Concessiva, né? Casual, algo assim, casual, não foi algo planejado, mas está ali, se faz presente. E uma conjunção final, ela inicia uma oração subordinada indicando finalidade. Arrumou-se por horas para ser o destaque da festa. Por que ela se arrumou por horas? Para ser o destaque da festa. E a temporal? Ela inicia uma oração subordinada que indica circunstância de tempo. Então, olha aqui, ó. Temporal. Tempo, já está ali, o radical da palavra, né? Já é um substantivo ali. Temporal é um substantivo, nós trabalhamos aí trazendo substantivo para essa situação, é um substantivo derivado. Temporal é derivado de tempo. Então, temporal, nós já sabemos que vai falar sobre algo relacionado a tempo. Parava de fazer qualquer coisa quando ficava cansado. Parava de fazer, tá? Para baixo aí. A conjunção consecutiva, ela inicia uma oração que estabelece uma relação de consequência. Então, ó, consequência consecutiva, ó, com C. Já está falando, já, né? O início aí, se nós fazermos a separação, já sabemos que está falando sobre, vai trazer algo sobre consequência. A fila demorou tanto que eu desisti de comer. Olha a consequência. Desistência, desistiu de comer. Por quê? Porque a fila demorou. E a comparativa? Ela estabelece comparação. Então, se nós pegarmos aí trecho da palavra, nós já sabemos que ela vai falar sobre algo que é do nosso conhecimento, mas que muitas vezes passa batido, nós achamos que são coisas de outro mundo. Mas comparativa, opa, comparar do verbo de comparar, né? Compara, do verbo comparar. Então, é de comparação entre dois elementos. O projeto delas foi mais premiado do que fora do previsto. Então, olha a comparação aí. Foi mais premiado do que fora do previsto. Foi mais premiado que fora. Está comparando, né? Que houve uma premiação fora daquilo que eles imaginavam. E a conjunção integrante? É aquela que inicia uma oração
que tem função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto da oração principal. Então, ela inicia com a função de sujeito, ó, que tem a função de sujeito, sendo ele podendo ser um objeto direto, um objeto indireto, um predicativo, um complemento nominal ou um aposto da oração principal. Eu pensei que nós iríamos sair logo. Olha o sujeito aí, ó. Eu pensei que nós iríamos sair logo. Caso os elementos conectados sejam independentes, então tudo isso que eu falei com vocês aqui sobre conjunção é porque tem dependência. Depende para dar sentido, precisa estar junto. Então, tudo isso que eu falei, a conjunção casual, a conjunção concessiva, a conjunção condicional, a conjunção final, temporal, consecutiva, comparativa e integrante faz parte aí da dependência. Então, ela necessita para dar sentido. Só que do mesmo jeito que ela precisa estar para dar sentido, ela aparece também como tem também as que não precisam de elementos. Os elementos conectados, eles são independentes. Ou seja, o discurso continua compreensivo, você compreende o discurso que está sendo apresentado, mas eles aparecem de forma isolada. E as conjunções que os conectam são chamadas de condições coordenadas. Então, tem as conjunções aí. Subordinada, que necessita ter esse companheiro aí, esse parceirinho aí, e tem as condições coordenadas, que não precisa. Você consegue entender, mas ela não necessita desse complemento. E dentro das conjunções coordenadas estão as conjunções aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. O que seria, então, a conjunção aditiva? É aquela que estabelece sentido de adição, soma entre elementos ou orações. Então, aditiva, nós já lembramos aí da adição, lembramos da conta da matemática. Era uma companhia agradável e divertida. Ó, era uma companhia agradável e divertida. Esse E aí está completando. Alternativa, estabelece sentidos de alternância entre os elementos ou orações. Podia ser uma companhia agradável ou divertida, né? Uma alternativa. Ou é agradável ou divertida. Então, está trazendo uma alternativa para a pessoa. Adversativa, estabelece sentidos de oposição entre elementos ou orações. Era uma companhia agradável, mas não divertida. Então, ela está sendo adversativa, estabelece sentido de oposição entre os elementos ou orações. Era uma companhia agradável, mas não, ó, o nãozinho aí sendo adversativo, não divertida. E uma conjunção conclusiva é aquela que estabelece sentido de conclusão ou consequência entre as orações. Podia ser uma companhia divertida e, portanto, agradável. Olha o portanto aí aparecendo diferente da oração anterior, mas não divertida. Aqui não, portanto, agradável. Explicativa, elas ligam uma oração que explica ou justifica outra. Era uma companhia agradável, olha a explicação, porque era muito divertida. Então, dentro das conjunções coordenadas, nós encontramos aí elas de forma aditiva, de forma alternativa, de forma adversativa e de forma conclusiva e finalizando de forma explicativa. Aí eu montei para vocês 3 questõezinhas básicas aí da atividade. Momento de praticar. Foi retirada aí da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Adaptada aí. As expressões em negrito correspondem ao adjetivo em exceto em João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Nós estamos falando de adjetivo.
aqui embaixo. A segunda questão. Assinale o item que só contenha preposições. Então, tem 5 opções aí, e dentro dessas 5 tem uma que somente uma tem preposição. E a terceira. Se eu tiver dinheiro, irei de férias. A palavra destacada é uma interjeição, é um advérbio, é uma conjunção, é uma preposição ou é um pronome? Deixa eu só parar aqui para ver se estou com a Solange e com a Valéria. Deixa eu ver se tem mais. Franciele também está por aí. Lucila e Lígia. Naeli está por aí. Então tá, meninas. Alguém quer arriscar a responder? Vou colocar de novo na tela, tá? Cadê? Podem ligar o microfone de vocês, se vocês se sentirem à vontade, tá bom, meninas? Na questão 1 aí, qual que vocês acham que é? As expressões aí. João, falando sobre adjetivo. João fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Lembrando aí que é uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Depois tem a segunda questão, que fala sobre... Oi? Não tinha que ter alguma palavra, alguma coisa em negrito? Aumentando aqui no som. Pode falar, por favor, de novo. Como eu estava compartilhando a tela, eu não consegui ver quem falava. Na 1 não tem que ter alguma coisa em destaque, negrito, para nós tá aparecendo tudo igual. Tá tudo igual para vocês? Eita. Hoje nem se fosse sexta-feira 13, viu, meninos e menino, Rodrigo? Eu acho que esse Rodrigo, eu desconfio que esse Rodrigo foi meu aluno no Alice. Meu Deus, que responsa. Então, para vocês não aparece a palavra destacada? Então, vou passar para o slide de baixo, então. Para nós, ó, alternativa, eu lembro que, se eu não me engano, alguém colocou a letra B aí. E realmente, ó, a letra B. Depois eu vou olhar o slide de novo, ver o que aconteceu aqui, mas estava tudo certinho. As expressões em negrito correspondem ao adjetivo, exceto em João fanhoso. Então, nós sabemos que fanhoso é um adjetivo do João. Os bichos da terra fugiu em desabalada carreira. Noite fechada sobre aqueles ermos, perdidos da caatinga sem fim. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Então, na questão 1 aí, a alternativa correta, né, ou não sei o que aconteceu aí, mas a alternativa correta é a letra B, era para as palavras estarem destacadas. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Por quê? Não tem nenhum adjetivo, né? Não tem nada ali. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Não tem nem o sujeito. O sujeito aí, ele é oculto, né? Então, por quê? Ó, a alternativa A, ela está errada, porque tem um adjetivo aí, desanimado e fanhoso, ó. A expressão sem entusiasmo tem o mesmo sentido de desanimado. É um adjetivo, porque atribui uma característica ao substantivo de João fanhoso. João fanhoso, então desanimado é um adjetivo do João, que também nós podemos entender que o João, além dele ser desanimado, ele é fanhoso. O fanhoso aí, ele é um adjetivo também, tá bom? A letra, vamos fazer as erradas primeiro, tá? A expressão da terra tem o mesmo sentido de local, bichos, locais. Local é um adjetivo, porque atribui uma característica aos substantivos, ao substantivo bicho. Então, nós identificamos um substantivo aí, né? Substantivo comum aí, um substantivo bicho,
E qual que é o adjetivo? Local. O local é o quê? É da terra, faz referência à terra, né? De onde o animal é. A expressão de, né? Perdão, a alternativa de. A expressão sem fim, ela tem o mesmo sentido de infinita, que é um adjetivo, porque atribui uma característica ao substantivo da caatinga. Então, nós encontramos aí que o substantivo nessa oração é caatinga. E qual que é o adjetivo? Infinita. A infinita nessa oração, ela faz referência a quem? A caatinga, né? Aquela região. Alternativa D. A expressão da roça, ela tem o mesmo sentido de caipira, que é um adjetivo, porque atribui uma característica ao homem. Então, quando nós olharmos lá, nós olhamos lá a alternativa E. Vamos pegar aí a alternativa aí. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. O que seria esse homem da roça? Homem caipira, né? Uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim, uma pessoa que mora retirada da cidade. Então, o adjetivo tem também, nós podemos fazer inferência do adjetivo caipira. Então, a alternativa B é a correta. Por quê? Ó, a expressão de propósito tem o mesmo sentido propositalmente, que é um advérbio de modo. Propositalmente entra como um advérbio de modo, porque modifica o verbo demorar. Modificou o verbo de propósito, né? Ele demorou no banho. Não, ele ficou de propósito, fez essa modificação dentro do verbo. Conseguiram entender aí? E a 2. Assinale o item que só contenha preposições. Então, dentre essas alternativas, tem a alternativa A, durante, entre, sobre. B, com, sob, depois. C, para, trás, por. D, em, caso, após. E, após, sobre, acima. Dentre essas 5 aí, qual é o item que só contém preposições? Deixa eu fechar aqui para ver se alguém colocou no chat. Não, ninguém ainda. Opa, agora colocaram. Lu colocou C, a Solange colocou A, aparecendo, né, nota de leilão, de escola, né? Quem dá mais? Qual será que é a alternativa correta aí de preposições? Lu colocou C e Solange colocou A, foram as que eu consegui visualizar lá, tá, pessoal? Se mais alguém colocou, perdão, mas eu voltei aqui para a tela e a partir do momento que a gente compartilha, não é possível. A letra A é a correta. Alternativa A, durante, entre e sobre. Deixa eu só ver se a pergunta está certa, se não é. Assinale o item que só contenha preposições. Durante, entre e sobre. Ó, correta. Durante é uma preposição acidental. É uma palavra que, além de preposição, também pode pertencer a outras classes de palavras. Entre e sobre são preposições essenciais, porque funcionam como preposição. Então, a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D estão erradas. Por quê? Né? Por que essas outras alternativas estão erradas? Vamos ver aí. Porque o com e o sob são preposições essenciais, porque só funcionam como preposição. Só isso, não tem outro sentido. E o depois, ele é um advérbio de tempo, né? Passou o tempo, então ele entra aí como advérbio de tempo. Então nós anulamos a alternativa B. Alternativa C, para e por, elas são preposições essenciais também, que só funcionam como preposição. Então, sempre que essas palavrinhas para e por aparecerem, vocês sabem que elas são as preposições. E o atrás é um advérbio de lugar, né? É um advérbio de estar no passado, de estar atrás. E a alternativa D? Em e após são preposições essenciais, porque elas só funcionam como preposição. Não tem outro jeito, né? Ela não aparece com outra significação. Então, sempre a palavrinha em e a palavrinha após, elas serão preposições essenciais e funcionarão como preposição. Caso já é uma conjunção subordinativa condicional. Olha que palavra grande.
Uma palavrinha aí com 4 letras tem uma significação tão grande. Conjunção subordinativa, ou seja, ela depende de outra palavra para ter significação condicional. Então, ela é subordinada dentro de algumas condições, necessita de outras condições para ela ter sentido. E a letra E também está errada. Após e sobre são preposições essenciais, porque só funcionam como preposição, mas acima é um advérbio de lugar. Então, meninas e Rodrigo, é necessário que vocês prestem atenção nessas pegadinhas, né? Porque nós olhamos assim, na hora de uma avaliação, na hora de um teste, nós vemos lá as palavras e colocamos como todas, né? Todas enxergamos que todas são preposições, mas nós temos que ter esse olhar de identificar se é um advérbio de tempo, se é um advérbio de lugar, se ela depende de outra, ou se ela sozinha já complementa aquela oração, se é um advérbio de momentos. Então, assim, tempo, lugar, se ela é uma conjunção subordinada, se ela é uma conjunção coordenada. Então, isso cai muito, muito, muito em concurso, né? Processos seletivos também. É bom ter esse olhar atento, tá bom? E a questão 3 era: se eu tiver dinheiro, irei de férias. A palavra destacada, eu não sei se aparece aí para vocês, tá? Acredito que não, também, se a primeira questão não apareceu, essa também é capaz que não tenha aparecido. Alguém falou alguma coisa? Pri, não tem destaque nela, não. Tá, eu vou arrumar na hora de mandar lá o PPT lá no grupo, tá? Eu vou ver o que aconteceu aqui. Hoje deu tudo de bom para não falar outra coisa, né? Hoje foi tenso, mas está acontecendo, isso que importa. Então, se eu tiver dinheiro, irei de férias. Então, no caso, a palavra destacada aí seria uma interjeição, um advérbio, uma conjunção, preposição, pronome. A palavra não aparece destacada. Então, vamos lá no slide abaixo, explicar para vocês. A palavra destacada seria o se. Ela é uma conjunção, o se é uma conjunção subordinativa condicional que exprime o quê? Hipótese ou condição. Então, lembramos que a conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, então, fazendo o quê? Tendo relação entre elas. Então, lá na questão 3, ó, se eu tiver dinheiro, irei de férias. Então, esse se aqui, ó, é uma conjunção. Eu tiver dinheiro, irei de férias. Não é uma interjeição. Ô, Não é Pri, uma emoção, não é um sentimento, não é um advérbio, não é uma preposição e muito menos um pronome. Perdão, gente, só um minutinho. Pri, então a palavra em destaque seria o se? Sulu, isso mesmo, seria o C, Certo, tá ok. tá? Agora engasguei aqui, a garganta secou. Então, a palavra em destaque aí seria o C, né? Se eu tiver dinheiro, irei de férias. A palavra, ela é uma conjunção, porque sem essa conjunção, ela não vai dar sentido à oração. Se eu apresentasse para vocês somente esse trecho, se eu tiver dinheiro, irei de férias. Eu tiver dinheiro, irei de férias. Fica uma coisa mal conjugada, mal explicada. Então, eu necessito desse ser para que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Que se eu tiver dinheiro, irei de férias. Conseguiram entender, meninas? Meninas e Rodrigo? Ok, Pri. Então, pessoal, ó, passou, os 27 minutos fizeram a diferença no nosso horário, né? Mas deu certo aí. Vou disponibilizar durante a semana, né? No início, na segunda-feira, não vou falar que eu vou conseguir amanhã, porque vai ser um pouquinho mais complicado, mas na segunda-feira eu disponibilizo mais lá atividades
voltados para esses assuntos, sobre as classes gramaticais, que não é tão simples quando nós analisamos ali, né? Substantivo, verbo, pronome, parece algo muito simples, muito sucinto, né? Mas não é. Quantas coordenadas, subordinadas, adjuntos apareceram aí que nós precisamos nos inteirar ainda mais, tá bom? Então, eu volto, mando explicações, mando conteúdo lá no grupo explicando certinho, colocando. Se for necessário, na outra aula, nós fazemos o retorno. E a questão dos adjuntos já está pautado, já está programado aí para eles aparecerem um pouquinho mais à frente, porque tem outros conteúdos que eles irão aparecer também, tá bom? Então, meninas, há alguma dúvida, alguma fala, algo para vocês colocarem aí como pauta, como sugestão? Mais uma vez, reforço o pedido de desculpa aí pelo transtorno causado, já são 10h33, sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem um compromisso amanhã cedo, mas foi preciso estender um pouquinho mais. Algo para acrescentar aí para falar? Que ficou alguma dúvida? Por gentileza. Podem colocar no chat se vocês acharem mais viável, tá bom? O material que eu disponibilizei a semana passada, vocês conseguiram abrir, conseguiram ter o contato aí? Chegou bacaninha para vocês? Então é isso, meninas. E nós encerramos por aqui a nossa aula, tá? Eu agradeço a companhia de todo mundo aí, agradeço a compreensão pelo que foi ocorrido aí no início, tá bom? Espero ter acrescentado um pouquinho mais aí na bagagem do conhecimento de cada um presente e me coloco à disposição mais uma vez para qualquer dúvida, tá bom? Qualquer esclarecimento. Obrigada, tá? Encerra a aula de hoje. Eu que agradeço, gente. Imagina, eu que agradeço e peço desculpa, tá? Pelo transtorno aí, pelas situações. Agradeço pela companhia, tá bom? E qualquer dúvida, meninas e Rodrigo, entre em contato, tá? Mandem mensagem lá no grupo, mandem mensagem no particular, que eu me coloco à disposição. Como eu já expliquei na outra aula, não sei se todos estavam presentes, mas devido ao meu trabalho, né, do diário, durante o dia fica um pouquinho mais complicado para eu poder estar respondendo, tá bom? Muito obrigada, encerro a aula de hoje, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Obrigado pela companhia. Qualquer dúvida, pode chegar mandando mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Obrigada, Lu. Obrigadão, viu? Obrigada, meninas. Obrigada, Rodrigo. Não sei se o Rodrigo ainda está por aí, mas obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, tá bom? Obrigadão.